Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje tem uma indicação de livro muito boa. O Reino de Ponta Cabeça, do David B. Crable. Nome difícil, mas o livro é muito bom. Bom, O Reino de Ponta Cabeça é um livro relativamente denso. Quando eu falo denso é porque ele vai ter muita informação. Então, é um livro maravilhoso para quem quer estudar a palavra um pouco mais. Para quem quer se aprofundar no Novo Testamento bem específico. Ele vai relatar basicamente o ministério de Jesus Cristo. É isso que ele vai estar te relatando. O livro, ele é um livro relativamente grosso. Eu já lhe falei, ele é do Donald B. Crable. Ele é editado e distribuído pela editora Dizascope. Muito bom, muito recomendado por mim. Esse livro realmente foi um livro que me ajudou demais a entender o ministério de Jesus. Tipo assim, tem coisas que tem lá nos evangelhos que você vai lendo, passa batido porque você não entende, porque uma fala do povo, ou alguma coisa assim. E esse livro te ajuda realmente a entender por que o povo fala aquilo. E aí, o que é que dá nisso? Por que esse povo falou isso nesse momento? Rapaz, isso aqui vai te ajudar num nível, se você quer estudar a palavra, que você vai terminar esse livro maravilhado. Ó, esse livro, ele tem 373 páginas, mas não se assusta não, é maravilhoso. Se você não se apaixonar nos 3 primeiros capítulos, que são os melhores que tem, sinceramente, para mim foram os melhores, porque ele te introduz toda a história. O livro, basicamente, ele vai se dividir em 2 partes. Primeiro, te contextualizando historicamente, sociologicamente, até antropologicamente. Falei bonito, hein? Ele vai te contextualizar o tempo de Jesus. Porque eu não sei se você também é assim, mas eu tinha uma ideia de que Jesus, ele vivia numa sociedade maravilhosa, perfeita, tudo bem. E não era assim. Mano, a sociedade que Jesus veio para firmar o ministério dele era extremamente caótica, um contexto político muito caótico. A sociedade, meu irmão, tava uma bagunça que só. E aí a gente começa a parar e entender, velho, como Jesus não fez corpo mole para as coisas. Ele já veio nos ensinando aí que a gente não tem como ficar esperando as coisas melhorarem para a gente fazer a obra do Senhor. A gente tem que fazer no momento que a gente é chamado, sabe? Porque se Deus chamou a gente para aquele momento é porque a gente tem como desenvolver o trabalho ali. Então a gente para e entende esse tipo de coisa. Essa primeira parte do livro, ele não é dividido em partes não, eu que estou dividindo essas partes. Mas essa primeira parte basicamente vai te contextualizar. Tipo, fala uma coisa aqui nesse livro que eu não sabia, não tinha lido em nenhum outro lugar. Fala que antes de Jesus vieram outros dizendo que eram Messias. E aí, isso me abriu muito a mente. Porque me ajuda a entender por que tamanha desconfiança do povo, principalmente dos fariseus. Por mais que os fariseus já tinham passado por tantas situações, talvez tinham sido até enganados por alguns desses, mas eles se deixaram levar por essa desconfiança generalizada. Não conseguiam ver as profecias se cumprindo através de Jesus, sabe? Eles só olhavam com um olhar de desprezo, mas muito também dos fariseus era por conta que eles tinham poder político, de uma certa forma. E esse poder político, Jesus ameaçava esse poder político. Porque Jesus vinha pregando o reino de verdade. O reino que, de uma certa forma, é de ponta cabeça ao que eles estavam vivendo. E aí que a gente vem entender o porquê de um reino de ponta cabeça. Porque o reino dos céus que os fariseus pregavam, era um reino muito distante da realidade daquilo que Deus sonhou para nós. Então Jesus vem pregar esse reino. E aí, depois que ele te contextualiza sobre tudo isso que vem acontecendo, para você entender e parar de fantasia bonitinha de que naquele tempo era tudo perfeito, Jesus veio e pregou, meu irmão, era muita coisa que estava acontecendo. E pasmem, eu me assustei muito, porque muita coisa parece muito com a nossa política atual brasileira. Meu irmão, era coisa que estava acontecendo aqui. E eu vou te recomendar muito você ler esse livro, porque para você entender, se eu te contar aqui, tentar te contar os detalhes, eu não vou conseguir, e é bom quando você mesmo descobre. Então, mergulha nesse livro, O Reino de Ponta Cabeça. Bom,
Aí a gente passa agora para a segunda parte. A segunda parte é o seguinte: ele vai começar a te mostrar como Jesus começou a inserir ou corrigir esse reino que achava estar certo, achava estar sendo um reino firmado da forma certa, mas Jesus teve que virar ele de ponta cabeça, sabe? Jesus teve que inverter muita coisa, por isso que o reino de ponta cabeça. Jesus veio para inverter muita coisa que estava errada, espiritualmente errada, estou te dizendo. E aí o que acontece? Esse livro vai te ajudar a abrir demais a mente. Ele vai te mostrar passagens que Jesus vinha... que tem nos evangelhos, né? Passagens de Jesus. E aí o que acontece? Nessas passagens ele vai te mostrando como foi essa revolução que Jesus fez. Porque eu não sei se você sabe, mas Jesus foi um grande revolucionário. Eu sei que essa palavra nos nossos dias está bem complicada. As pessoas torcem um pouco o nariz para isso, mas não torce o nariz para isso não. Porque Jesus foi esse revolucionário. Jesus foi esse que mudou muita coisa. Porque depois de Jesus, tudo mudou praticamente. Tudo. Sabe, porque Jesus ele veio para fazer uma transformação no coração do homem. E aí, quando qualquer transformação inicia no coração, o externo também vai ser transformado. Sabe, porque às vezes a gente fica nessa ideia de querer transformar o externo para o interno ser transformado. E esse é o caminho totalmente inverso do que Deus propõe para a gente. Deus propõe que a gente mude primeiro o nosso coração, de lá de dentro. Porque quando as mudanças começam de dentro, são melhores, são duradouras, são verdadeiras. E aí a gente para e pensa nisso. A gente para e pensa que Jesus ele veio para revolucionar realmente a sociedade. E não somente a sociedade, o grupo social que ele vivia, mas Jesus veio para revolucionar tudo e todos. Então a gente para e pensa nisso. Jesus veio para inverter muita coisa que estava errada. Continuar o que não estava de tudo errado, mas era muito mais coisa errada do que coisa certa. Lendo a Bíblia a gente percebe isso. E Jesus veio para colocar o pingo nos is. Jesus veio para corrigir as coisas. E é isso que Jesus faz na nossa vida. Jesus ele corrige as coisas na gente. Quando Jesus conta a parábola dizendo que o reino de Deus ele é igual a semente de mostarda que cresce e nasce uma grande árvore de mostarda e os pássaros vêm e se aninham nela. Isso está demonstrando que o reino de Deus ele acolhe a todos. Ele parece ser pequeno, mas ele cresceu e acolhe a todos que vêm até ele. E aí ele segue com a segunda parábola que a gente, olhando assim por alto, a gente vai achar que tem nada a ver esse negócio, mas tem muito a ver. A segunda parábola que ele fala é do fermento. Que uma mulher pega uma pequena quantidade de fermento, coloca numa quantidade muito grande de farinha e toda aquela farinha fica fermentada e se transforma num pão. E isso está querendo nos dizer que o reino de Deus, ele é um reino que transforma a gente. Ele parece que foi colocado só uma pequena porção na gente, mas essa pequena porção começa a transformar todo o nosso ser. E aí é isso que Jesus vem fazer na nossa vida. Ele nos acolhe e nos transforma de uma forma linda, assustadora e maravilhosa. É lindo como Jesus faz a nossa vida. Como Jesus muda coisas que a gente achava que estava correto. Como Jesus muda coisas que a gente achava que estava ok, que não precisava ser mudada. Mas Jesus vem e muda e mostra que essa mudança que ele traz é o que a gente tem de melhor é o que ele tem de melhor pra gente, entendeu? Então, entenda isso hoje. O reino de Deus, ele precisou ser invertido naquela sociedade para poder alcançar a mim e a você. Se você está aqui hoje ouvindo eu falar desse livro sobre o reino de Deus, é porque isso é importante. Isso é importante para Deus e importante para nós. Então, esse aqui é um livro que eu te recomendo demais. O Reino de Ponta Cabeça. Deixa eu ler o nome do cara. É Donald B. Kraybill. Donald B. Kraybill. Cara, livro maravilhoso. Se você gosta de estudar a palavra, se você quer conhecer um pouco mais da história, do contexto dos evangelhos e tudo mais, eu te recomendo demais esse livro. Não se assusta pelas páginas, porque ele é maravilhoso de ser lido. Ele tem uma coisa que eu acho muito legal, que são essas páginas um pouco mais escurecidas, totalmente branca. Isso para mim, por exemplo, ajuda. Eu tenho meu problema de vista sensibilidade à luz. Aí qualquer luz vai me incomodar de algum jeito. E se qualquer coisa vem iluminando demais o meu rosto, eu não consigo ler por muito tempo. Então essa página aqui, ela acaba que não reflete tanto a luz, porque eu leio numa escrivaninha que a
a luminária fica um pouco mais próxima para ajudar um pouquinho. Mas ela não acaba que não ilumina tanto o meu rosto, e isso, o rosto assim, tô falando as páginas, e a luz acaba refletindo, né? Ela acaba que não me incomoda tanto. Então, esse tipo de página eu gosto, que é uma página um pouco, não é branca, é um negócio meio cremezinho, meio escurecidinho. E você vê que eu saio lendo e marcando. Eu sou desses. Eu posso marcar o meu livro, outros não. É meu, eu posso marcar, então regras minhas. Mas entenda isso, esse é um livro maravilhoso, eu te recomendo demais. O Reino de Ponta Cabeça. Você vai ser transformado, tua forma de ver as coisas e de entender os evangelhos em especial vai te ajudar demais, vai ser maravilhoso. Você vai ser transformado de alguma forma. Vai te ajudar você a entender um pouco mais a palavra de Deus. Então, te recomendo demais. Essa é a minha indicação para esse mês. O Reino de Ponta Cabeça, do Donald B. Crable. Editado e distribuído pela Dizascope. Te recomendo demais. Um livro maravilhoso. Vale a pena você ler. Pega emprestado de alguém, compra, se possível for dar de presente para alguém, não sei, faz alguma coisa, mas lê esse livro porque ele é muito bom. E essa é a minha indicação de hoje. Que Deus abençoe tua vida. Vamos ler, que isso transforma a nossa vida.